Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Vamos até a capital federal, onde está o editor-chefe de O Tempo, Ricardo Corrêa. Ricardo, muito boa tarde para você, boa semana. Boa tarde, Léo, boa tarde a todos os ouvintes, ótima semana para todos. Ricardo, a gente tem aí avançando cada vez mais as investigações sobre os atos radicais que ocorreram aí em Brasília, e essas investigações estão se aproximando do ex-presidente Jair Bolsonaro? De certa forma, sim, né? A situação dele já foi mais confortável, né? Claro que, assim, quando há um pedido da PGR que é aceito pelo ministro Alexandre de Moraes para que Bolsonaro seja investigado por incitação aos atos, isso aproxima, de certa forma, do presidente da República, né? Do ex-presidente. Assim como o aproximou o fato de a situação ter se complicado bastante para o Anderson Torres, né? Principalmente a partir daquela minuta encontrada na casa dele, que defendia mudanças ali, interferência direta no Tribunal Superior Eleitoral, né? Tudo isso cria para o ex-presidente um cenário que é mais complicado do que ele tinha uma semana atrás, né? Se a gente for olhar, talvez nada tenha sido tão problemático para o ex-presidente do que a publicação daquele vídeo que foi publicado no dia 10 de janeiro, ou seja, depois dos atos, que defendia que Lula não tinha ganhado as eleições, que ele tinha sido escolhido pelo TSE, pelo STF. Aquilo foi rapidamente apagado. Aliados do ex-presidente dizem até que não foi ele que publicou, que quem publicou teria sido o filho, Carlos Bolsonaro, né? A gente nunca vai saber, a não ser quando ouvir os depoimentos deles aí, que provavelmente vão acontecer ao longo dessas investigações mais adiante. Mas o fato é que a publicação desse vídeo, com os atos do dia 8, com a questão relacionada ao Anderson Torres, né? Se houvesse uma interferência no TSE, não seria Torres o beneficiado mais direto, né? Seria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso faz com que o assunto se aproxime mais do ex-presidente. E com o agravante, né? A mudança de postura da Procuradoria-Geral da República, que até então vinha agindo com parcimônia em relação ao ex-presidente, né? Vinha negando a maior parte das investigações contra ele, mas que neste caso específico pediu, né? Foi a PGR que pediu ao Supremo Tribunal Federal para que ele fosse incluído no inquérito, ou seja, partiu de Augusto Aras, que até então era considerado um aliado do presidente. Então, sem essa proteção e sem essa parcimônia aí por parte do PGR, né? E com novos desdobramentos, a situação do ex-presidente ficou um pouco pior, sim, do que estava antes, né? Pois é. Sobre Anderson Torres, Ricardo, a gente teve a prisão dele de fato concretizada no sábado, teve ali a audiência de custódia e ainda não se sabe ao certo sobre o depoimento. Isso ainda leva alguns dias, isso é natural, porque muita gente estava na expectativa de que talvez até no próprio sábado mesmo ele já seria ouvido pela Polícia Federal, né? Tem a questão da audiência de custódia, né, que acontece rapidamente, para que se mantenha a prisão, que ela vire preventiva ou algo assim. Mas no caso específico do Anderson Torres, como essa decisão já se deu considerando uma prisão preventiva, né? A polícia tem tempo para ouvi-lo, né? Normalmente se faz essa oitiva rapidamente, né? Até para poder avançar com as investigações. Inclusive, há uma dúvida muito grande a respeito desses depoimentos, de como é que ele se daria. Muita gente falando, será que o Anderson Torres vai fazer uma delação premiada, né? Vai denunciar de alguma forma Bolsonaro para escapar? Isso hoje é pouco provável, considerando os advogados que ele tem, né? O Rodrigo Rocha, né, um dos advogados dele, não é um grande defensor das delações premiadas, né? Já teve episódios em que ele tinha como clientes pessoas que quiseram fazer delações e ele se afastou da defesa. Então, assim, não parece ser, pelo menos no primeiro momento, o caminho a ser adotado pelo Anderson Torres. Claro que isso pode mudar ao longo das investigações, a depender sobretudo da situação jurídica dele, né? Dos problemas a que ele vai precisar responder, né? O próprio fato dele não ter trazido o celular dele dos Estados Unidos para cá, né? Para não produzir provas contra ele, já deixam ele numa situação também difícil, né? Poxa, porque se ele tinha ali como provar que ele não tinha nenhum envolvimento com o caso, por que deixar o celular nos Estados Unidos, não trazer o celular para o Brasil, né? Como explicar o fato de que aquela minuta estava na casa dele, embora ele diga que alguém produziu, né? Por que ele não fez nada a esse respeito e deixou aquela minuta na casa dele? Então, tudo isso são coisas que precisam ser explicadas no depoimento e que, né, imagino que a partir desse depoimento
vai se avançar em outros aspectos da investigação, né? Hoje nós tivemos o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, aí participando de uma coletiva com a atual governadora do Distrito Federal, também com o interventor, o Capelli, enfim. E ele fazendo uma declaração assim que, claro, não poderia deixar de ser diferente, mas se dissociando fortemente do ex-presidente Bolsonaro, né? Dizendo, olha, o CPF dele é um, o meu é outro, né? Não tenho nada a ver com as atitudes dele e cobrando também responsabilidade para aqueles deputados que desacreditam os atos que ocorreram no dia 8, né? Pois é, então as declarações do Lira foram até um pouco dúbias, sabe? Porque assim, quando ele fala de Bolsonaro, ele é perguntado diretamente pelo repórter que faz a pergunta, que faz uma introdução e depois diz, você acha que o ex-presidente deveria ser responsabilizado? E aí ele começa dizendo, olha, eu acho que não. Para depois ele dizer, mas cada um responde por si, né? O CPF do presidente é um, meu CPF é outro, mas acho que todo mundo, independentemente de ter praticado ou ter incitado, tem que sofrer algum tipo de investigação. Ou seja, é dúbio, né? Por um lado, pode-se entender o seguinte, o que ele está dizendo é o seguinte, o Bolsonaro que responda, lá tem que responder, né? Não tem nada a ver com isso. Ou pode-se entender o seguinte, ele falou, não, cada um é responsável por aquilo que faz. Ou seja, quem praticou os atos efetivamente de invasão, de depredação, é quem responde. E não o ex-presidente da República, né? Depende de como é que você interpreta essa fala do Lira. Você pode entender que ele está piorando a situação de Bolsonaro ou não, ou tentando livrar o ex-presidente, né? Agora, sobre os deputados, ele tem uma postura bastante distinta com dois grupos especificamente. Um grupo é o grupo, ele cita, né, diretamente Nicolas Ferreira, Clarissa Tércios e o André Fernandes, são parlamentares eleitos e que há um pedido de entidades e grupos de advogados para que sejam incluídos nos inquéritos que a PGR abriu, que a PGR já tinha aberto contra outros parlamentares, e ele diz que não vê, no caso específico desses 3 parlamentares, nenhum indício de crime. Ele diz, olha, inclusive utilizaram aí postagens antigas de mais de 6 meses desses parlamentares, então não vejo no inquérito necessidade de abrir um inquérito. Inclusive ele diz nesse momento que ele encontraria mais tarde com o Aras para apresentar ao Aras as notícias crimes contra quem estava na Câmara no dia, para denunciá-los. Então fica parecendo que ele ia aproveitar para conversar sobre esse assunto com o Aras. Mas, por outro lado, sobre outro parlamentar, que embora ele não cite o nome, depois ele confirma que era de fato esse parlamentar, que é o Abílio Brunini, ele já acha que é necessária uma punição. Esse é Abílio Brunini, deputado eleito lá do Mato Grosso, do PL, que gravou um vídeo no Salão Verde da Câmara para minimizar a depredação, dizer que não houve de fato, que a imprensa diz que houve depredação, mas que lá estava tudo ok, né? E aí o Lira deixa claro, olha, quem pratica fake news dizendo que não houve, esse merece punição. E aí ele explica. Aquela parte em que ele estava é uma parte em que, primeiro, foi menos afetada e que houve um trabalho de limpeza, de conserto muito rápido, porque haveria a sessão à noite. Então, os parlamentares precisavam encontrar o cenário melhor. Enquanto em outras áreas da Câmara, como, por exemplo, o corredor das lideranças, a situação estava bem diferente, bem pior. E esse parlamentar não foi até lá e tentou criar essa ideia de que, na verdade, não tinha havido depredação na Câmara, né? E todo mundo sabe que houve. Sem dúvida. Ricardo, hoje a gente teve aí uma operação, para a gente poder finalizar aqui o comentário de hoje, uma operação realizada ali no Rio de Janeiro sobre manifestantes radicais. Também há expectativa de outras operações ao longo dessa semana, depoimento de Anderson Torres, mais inquéritos abertos aí pela própria PGR, né? Mais pedidos de indiciamento. Ou seja, a semana está começando hoje, mas até sexta-feira muita coisa pode acontecer, né? Ah, com certeza, né? Inclusive o próprio Augusto Aras disse hoje na conversa com o Lira que ele tem 40 ações prontas para denunciar pessoas que participaram dos atos. Provavelmente está se referindo àqueles que foram identificados no Senado e que já tinham chegado para a Procuradoria-Geral da República, né? Porque o Senado já tinha entregue uma lista, assim como hoje o presidente da Câmara também entregou uma lista. Então, provavelmente a gente vai ter outros desdobramentos a esse respeito por conta dessas ações. A gente já tem a Justiça aceitando alguns pedidos, né? A gente teve, inclusive, ao longo no final de semana passado,
a transformação em réus daqueles que são responsáveis pela bomba no aeroporto, né? Um deles, inclusive, foi funcionário do Ministério dos Direitos Humanos, né? Da Família, Direitos Humanos, Mulheres, Família e Direitos Humanos, quando era da gestão de Damares. Então, ao longo dos dias, a gente vai ter certamente novos desdobramentos, assim como novas operações ao longo pelo país, né? Principalmente para focar aquelas pessoas que financiaram esses atos que aconteceram com depredação e invasão de prédios públicos aqui em Brasília. Sem dúvida, aguardemos. Ricardo Correia, nosso editor-chefe de O Tempo em Brasília. Ricardo, muito obrigado. Então, até amanhã. Eu que agradeço. Um abraço, Léo. Até amanhã.